Olá, meus irmãos, bom dia. Como já foi falado, meu nome é Rodrigo, sou casado com a Paloma há 12 anos. Temos 4 filhos, a Lívia de 3, o Breno de 6, o Benjamin de 8 e o Tiago de 10. E hoje eles estão lá cultuando aqui ao lado. E para mim é uma alegria muito grande, porque eu já era contente de a gente ser próximo, assim, porque a Igreja Batista Mosaico ela fica aqui perto da Escola Americana, ali junto com a Capitão Zuzinha. Então, vocês vindo ainda mais para perto aqui, para mim é uma alegria. Fiquei muito feliz quando o pastor Matheus deu essa notícia e também trago um abraço lá da Igreja Batista Mosaico. E, além disso, um carinho mesmo pelo Bispo Alexandre, por Matheus. Para a gente é uma alegria estar partilhando com vocês aqui. E não podia ser diferente, né? Quando o pastor Matheus pediu esse tempo aqui com vocês, que veio à minha mente foi de se eu não posso falar de nada diferente do que tem sido, o que Deus tem colocado no nosso coração. Assim, eu não posso jogar fora algo que Deus tem feito a nossa comunidade lá ruminar a respeito de verdades profundas da palavra de Deus. E esse ano de 2024 foi muito especial para nós, porque a gente passou o ano todo falando na carta de João, a primeira carta de João. E é um texto curto, né? A gente passou o ano inteiro nele, mas é um texto que talvez tem post de Facebook ou de Instagram que seja maior do que a carta. Então, é algo que dá para ler, reler, e é um dos textos mais desafiadores da palavra, assim, de entender o propósito pelo qual o autor tá falando para a igreja. E algumas coisas Deus falou profundamente, e uma delas eu acho que se encaixa não só na partilha aqui, mas nesse tempo que a gente está vivendo, do momento que a gente está do ano. A gente está aí, já está acabando janeiro. Caramba, passa muito rápido, passa muito rápido. O ano mal começou, a gente já está entrando aí no segundo mês. O feriado de carnaval esse ano, ele vai ser mais que uma semana, né? Porque a quarta-feira de cinzas, ela é um dia antes do dia da Carta Magna, que é na quinta-feira. Então, a quantidade de gente que vai pular uma semana do ano ainda, o ano já é rápido. E a quantidade de feriados que o nosso país tem, e esse ano ainda tem encaixado um bocado nesse primeiro semestre. Então, assim, o tempo, ele passa muito rápido na nossa cabeça. E meditar sobre o que a gente deve fazer nesse tempo, acho que é muito importante. Por isso que trago aqui hoje o desafio da gente meditar na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 24, como sendo o ponto de partida para as nossas reflexões hoje aqui. E aí, queria começar com vocês lendo esse texto, e aí, a partir daí, a gente agradece a Deus por esse tempo e segue na nossa reflexão. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Vou ler novamente. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado pela riqueza que tem a tua palavra. Eu clamo, Senhor Deus, as bênçãos dos altos céus, Senhor Deus, sobre cada coração aqui nesse momento. Que a tua palavra não seja deixada de lado, Senhor Deus. Que a porção daquilo que tu tens para cada um de nós nesse momento seja manifestada de uma forma transformadora. Que aquilo que tu tens guardado a respeito de tudo que a gente tem ruminado na semana, nossas angústias, nossas dúvidas, nossos clamores, que a luz da tua palavra, Senhor Deus, possa iluminar, Senhor Deus, a nossa submissão ao Senhor e a coragem, Senhor Deus, de colocar nossas vidas diante de ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, tratar sobre o livro, essa carta de João, é um desafio muito grande. Primeiro porque eu acho que, teologicamente, é uma das cartas que mais tem debate. Eu acho que mais as pessoas correm dela. Se você for atrás de material sobre a primeira carta de João, você vai ver que é uma dos textos bíblicos que tem menos gente mexendo com ele, porque parece em alguns momentos que ele trata de alguma coisa e em seguida ele fala uma coisa completamente diferente do que ele falou num parágrafo atrás, e ele vai mudando muito as falas e parece
que são frases soltas assim, mas quando você enxerga o panorama que está por trás desse momento para a igreja, é lindo, é lindo. O que está acontecendo naquela igreja para alguém escrever uma carta para ela? Eu quero que vocês imaginem que isso aqui, a gente às vezes coloca num lugar separado, num instante, a gente esquece das palavras e da comunalidade, do quanto é comum aquilo que estava acontecendo ali. Alguém estava escrevendo uma carta para um bando de gente, para um bocado de pessoa que estava se reunindo em nome de Cristo Jesus. Por que essa pessoa fez essa carta? Quem era essa pessoa? Qual era a relação que ela tinha com essa igreja? O que estava acontecendo? João tinha passado boa parte do ministério dele falando e gastando tempo com várias igrejas ali próximo onde hoje é a Turquia. Aquilo que é chamado de Ásia Menor, ele estava passeando por ali, gastou muito tempo com aquelas pessoas. Nesse momento ele não está lá. Mas depois de ter gastado todo esse tempo, ele começa a perceber que está surgindo um bocado de confusão. Primeiramente, por causa de uma coisa. Quem é Cristo Jesus? Quem é Cristo Jesus? Porque algumas pessoas começaram a tratar e pensar junto com... E eu quero que vocês se lembrem que, apesar de estar no Império Romano, o Novo Testamento foi escrito em grego, porque a cultura da época, se alguém fosse fazer um cursinho de línguas, ele faria em grego. Porque a cultura geral daquela época ali, de comunidade de fala, era o grego. Devido ao tempo de Alexandre o Grande. E toda a conquista do Império, no tempo onde os gregos imperaram naquele lugar. A comunicação ainda se dava de uma forma registrada, com o grego sendo talvez o principal, a ponto de um texto vindo de judeus. Hoje o que sobrou para a gente foram os escritos todos em grego. Esse lugar onde ele passou esse tempo começou a mudar uma fala a respeito de Cristo sobre quem é Cristo de verdade, porque não tem como ele ser Deus. É impossível ele ser Deus. Ele era alguém talvez muito iluminado. Ele era alguém talvez um mestre muito poderoso. Ele era alguém que tinha algumas falas de sabedoria valiosas. Mas Deus não combina. Não tem como isso ser uma realidade na mentalidade daquele povo. E alguns começam a se levantar naquela igreja ou naquelas igrejas, muito provavelmente pelos comentaristas, e começam a trazer essa dúvida. Não, peraí. Esse negócio aí, ou a pessoa está na realidade do fantasma espiritual, ou a pessoa é espírito, ou a pessoa é carne. Não tem uma pessoa... aquilo que a gente tem de carne é ruim. Então você está maculando a qualquer tipo de divindade dizer que Deus habitou plenamente num corpo humano porque a carne é má. Esse era o tipo de pensamento. E essas discussões começaram a gerar tanto burburinho naquelas igrejas que as igrejas começaram a se dividir. E aí João começa a falar para aquelas igrejas sobre este problema. Porque imaginem, porque não é um lugar onde o povo está pegando ônibus para ir trabalhar, não é um lugar onde as pessoas estão gastando um tempo assistindo Netflix depois do trabalho. Não, quem já foi em cidades muito pequenas no interior sabe que a conversa de calçada é uma coisa importante para uma cidade pequena. Então imagine que aquelas igrejas ali agora se dividiram. Teve gente que saiu daquelas igrejas porque disseram que isso era... eles estavam viajando com esse negócio de Cristo ser alguém além de ser simplesmente um grande profeta. E aquelas igrejas estão agora dizendo, e aí, o que aconteceu? Imagine o burburinho, imagine as falas entre as pessoas. Essas pessoas que fizeram isso, elas não eram passivas, elas eram ativas nas suas discussões, quer dizer, elas iam atrás das pessoas para dizer, você está sendo muito ignorante, você não está entendendo que você não precisa ser bitolado desse jeito e pensar que alguém pode ser santo, no sentido de superar o pecado. Não tem como ninguém fazer isso, não. Larga desse negócio aí. Então, a possibilidade de ter uma vida sem pecado era um assunto muito grande. Se você pegar o texto todinho, você vai ver que desde o início, João está tratando isso aí. E está tratando desse burburinho entre as igrejas que ficou ali por causa desse problema. Só que João faz uma afirmação muito forte que ele defende a carta toda. Então, não dá para você pegar essa carta e ler ela... vou pegar um pedacinho aqui. Se você não entender que o fio que João está tratando é que não tem como a igreja ser verdadeiramente abençoada
em tudo aquilo que ela que foi dada a ela como bênção espiritual, dela beber dessa fonte, viver aquilo dessa fonte, se ela jogar fora uma simples doutrina, mas que é central. Cristo Jesus é Deus. Então ele pega isso aí e começa a falar, diz, olha, isso aqui é central. Não só isso, se isso é central, aí tem algumas consequências para a gente. Tem algumas coisas que não dá para dar desculpa, dizer, mas aí, sabe aquilo que a gente faz? Aí só Jesus. Não, se Cristo veio e o que ele falou é verdadeiro porque ele é Deus, isso implica para mim que eu tenho que obedecê-lo e cumprir algumas coisas na minha vida. E isso tem algumas implicações agora também comunitárias. Basicamente o resumo da carta de João é esse, ele defendendo que Cristo, a doutrina de Cristo, ela é central, tem umas implicações para a minha vida, e tem umas implicações para como eu me relaciono com meus irmãos. E defender isso é essencial para a saúde da igreja. É isso que João está fazendo o tempo inteiro. Não tem como fugir uma coisa da outra. Então, quando você vai ver o que é que ele está tratando sobre... mas e como é que a gente vai conseguir fazer isso? Aí ele volta e diz, não, Cristo não é Deus. Vocês lembraram disso. E ele começa a carta falando, repetindo o que a gente leu aqui. Vocês ouviram. Porque ele teve com as pessoas ali, é que ele fala várias vezes na carta, filhinhos, porque ele trata com carinho. Ele diz assim, olha, vocês ouviram, vocês me viram pregar, vocês me viram falar sobre isso. Mais do que isso, nessa altura, boa parte dos apóstolos já estavam mortos. Essa carta está lá no finalzinho do primeiro século, chegando aí nos anos 90 para 100, muito provavelmente. E aí, ele fala isso, ele fala diante de minha gente, teve gente que morreu. Os caras que eu sentei na ceia, todos eles que estavam com Jesus naquela sala, morreram por esse negócio. E agora, depois de eu passar esse tempo todinho com vocês estão ainda voltando a debater isso. Vocês viram na minha vida. Eu não contei para vocês pregações de dogmas ou doutrinas, não. Eu contei o backstage, o fundo do palco, de tudo que a gente viveu com esse cara, tantas coisas que a gente viu. Vocês me viram falando isso, vocês viram as várias histórias que eu contei. Como é que vocês estão voltando nesse negócio? Então, só para a gente ter uma ideia de como isso chega aqui. Porque antes desse texto, ele vai falar, inclusive, do anticristo. E o anticristo como sendo todo aquele que tenta mudar essa realidade da centralidade de Cristo para o universo e para a nossa existência. Tudo que move a nossa vida para não entender que Cristo reina sobre todas as coisas é a semente do anticristo. Ele está tratando disso. E ele diz, só tem uma mentira. É dizer que Cristo não é Deus. Porque essa verdade é tão central que é como se isso fosse a única verdade. Se eu boto isso como verdade plena mesmo, todas as outras verdades vão se ajustando na minha vida e na minha vivência, se eu coloco Cristo como centro. Ora, a nossa fé, ela é baseada em um fato histórico. Cristo Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou não por ser alguém que... Uma das pessoas foi ressuscitada. Não, ele tem o poder para a ressurreição e por isso ele ressuscitou. E aí, o que João entrega nesse primeiro versículo, se puder colocar novamente aí, o que João começa a entregar nesse primeiro versículo é o seguinte, olha, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Ele já fala isso no início do capítulo 1, ele já fala isso no início do capítulo 2. Lembrem do que vocês ouviram. Isso tem algumas consequências para como a gente pensa o evangelho. Vejam só, dentro desse bafafá todo que estava acontecendo na igreja, logo depois dele tratar de tudo que está acontecendo que pode prejudicar a fé das pessoas, ele coloca essa afirmação. Lembrem-se do que vocês ouviram. Cuidem para que aquilo que vocês ouviram possa se tornar vivo hoje em vocês. Existe um texto do Dallas Willard, que é um teólogo americano, que ele começa parte da sua reflexão falando do problema da familiaridade com Jesus. Na nossa jornada com Deus, a gente tem algumas experiências fantásticas. Deus já falou ao coração de cada um aqui, com certeza de uma maneira que chega a ser questionadora, dizer, rapaz, que negócio diferente isso aqui. E com o tempo,
a abertura que o Evangelho nos dá de relacionarmos com Deus, faz com que a relação com Cristo Jesus ela seja tão familiar que deixa de ter sua importância. É como se, com o tempo, o lugar que Cristo ocupa na nossa vida, ele começasse a ser simplesmente de uma decoração lá no fundo de algum quarto e não passa a ser central mais. Por ser familiar, é que tem o perigo de deixar de ser transformador. Sabe as pessoas que, em algum momento, se você já pensou em se mudar para algum prédio ou alguma casa, um apartamento, em que no condomínio tivesse piscina, você tinha muito aquele desejo ali, e depois que você mudou, se você já fez isso, você tem a certeza do quanto que você usa aquela piscina que você tanto desejou se mudar para aquele prédio e o quanto que aquilo é importante para você. Quando está distante da gente, as coisas que acontecem à nossa volta, parece que elas têm um valor maior. Quando a gente está perto, muitas vezes a familiaridade deixa de tratar com devida importância aquilo que é importante. E a fé em Cristo Jesus pode se tornar também um objeto de decoração na nossa vida, um adereço de fé. Eu faço parte da Igreja Batista, eu faço parte da Nova Vida, eu faço parte da Presbiteriana. E parece que é só um adereço da nossa fé, onde a gente frequenta. E a gente começa a mudar a natureza do que Cristo é para a nossa fé. Eu vou deturpando o que o Evangelho vai fazendo em mim na medida que eu tiro de Cristo o poder de transformação que ele tem sobre a minha vida. E eu começo a substituir o encontro com Deus que o sacrifício de Cristo me permite por um conteúdo teológico, simplesmente. Ora, o que João está falando com a gente é, olha, isso que vocês têm de colocar Jesus como centro da vida de vocês, de ver o que é capaz de acontecer com a nossa vida quando ele se torna o centro de tudo, isso não acontece naturalmente. Isso não acontece automaticamente. É por isso que João fala assim, façam o esforço de lembrar. Lembrem-se, façam questão de rememorar aquilo que Deus já fez na vida de vocês. Resgatar momentos de transformação que Deus já presenciou, você já presenciou e talvez só você presenciou, talvez em alguns momentos seus, com Deus. Às vezes não são momentos que são visíveis externamente, mas angústias que foram superadas simplesmente por uma voz que chega no meio do dia e acalma toda a tempestade que está acontecendo dentro de nós. Não deixem isso escapar. Rememorem essas coisas. Sabe por quê, meus irmãos? A gente começa o ano e vamos pensar, como é que a gente começa a imaginar o ano, se o ano vai ser fantástico ou não? A gente começa a colocar coisas que precisam acontecer na nossa vida para que a nossa vida esse ano saia de onde a gente está para talvez uma plenitude de satisfação um pouco maior. Vocês percebem o tamanho do problema quando a gente deixa fora da equação qual é a coisa mais transformadora que pode acontecer na minha e na sua vida esse ano? É um relacionamento mais profundo de enxergar o quanto que Jesus é poderoso para transformar a minha e a sua vida. Só que tem tanta coisa que a gente anseia no mundo que a gente usa da relação, se eu quero melhorar minha relação com Deus, mas a gente até coloca, quero melhorar minha relação com Deus para conseguir fazer essas coisas aqui. A gente não coloca como alvo final, muitas vezes, que Cristo precisa ser mais o tudo em mim, para que todas as coisas, as minhas paixões, tudo aquilo que eu desejo e anseio, vá encontrando lugar no meu coração na escada correta, nas prioridades corretas. Nesse sentido, Cristo Jesus não devia ser tão difícil de achar em mim. Não devia ficar tão difícil de ser achado em mim. Isso tem implicação para a minha vida, porque não sei quem é que torce aí pelo esporte, pelo Santa Cruz, pelo Náutico, mas em todo grupo de pessoas tem gente que é mais fervorosa pelo seu time. E isso é uma coisa que é muito fácil de notar externamente à distância quando eu começo a me relacionar com aquela pessoa. Eu digo, opa, isso aqui é muito importante para ela. E cada um tem alguma coisa na vida que diz assim, não, uma pessoa me conhece, com pouco tempo ela sabe que essas são as minhas paixões.
Com quanto tempo as pessoas notam que a gente tem um relacionamento próximo com Jesus? Perceba como eu fiz complicada a pergunta. Com quanto tempo as pessoas notam que a gente tem um relacionamento profundo com Jesus? Não é com quanto tempo as pessoas sabem que a gente é de igreja, sabem que a gente é crente, sabem que a gente acredita em Deus. Não é isso. Com quanto tempo as pessoas notam que a gente tem um relacionamento profundo com Jesus? Porque isso não vai dizer a respeito de para onde eu vou no domingo. Isso vai dizer sobre uma impressão que ela tem, do mesmo jeito que alguém é fanático por um time ou é fanático por algum esporte, ela começa a perceber que o jeito de eu tratar as pessoas e o jeito que eu lido com a vida não é no mesmo desespero que todas as pessoas estão envolvidas. Não é no mesmo nível de ansiedade pelo consumo e tristeza se não conseguiu pegar a promoção de todo mundo que está em volta, ao meu redor. Que a gente consegue viver numa cadência, né? num ritmo um pouco diferente de tudo que está acontecendo aí ao redor, em como a gente enxerga as pessoas, em como eu passo por aquelas pessoas que estão ali de sentinelas, atendendo ou sendo suporte para que tudo aquilo que eu preciso no meu dia funcione. Eu passo por elas na pressa e não falo com elas. Eu olho no olho das pessoas que estão me atendendo, eu dou um obrigado de cabeça baixa no celular, ou eu olho no olho dela e digo, Deus abençoe seu dia, bom trabalho para você, muito obrigado. Como é que a gente trata as coisas? Com quanto tempo as pessoas vão chegar no lugar do centro da nossa vida ser Cristo Jesus? Porque pode ser que ele seja uma decoraçãozinha lá nos fundos e a gente esteja colocando outra coisa na porta da frente. Se Cristo é quem ele afirmou ser, isso tem uma implicação para onde a gente coloca ele na nossa vida e como isso é capaz de transformar a nossa história e a de todo mundo que tem a ver ao nosso redor. Porque além de o evangelho ser verdade sobre toda a humanidade, ele é verdade para mim também. Mas ele não é só para ser verdade para mim. Porque o evangelho também é verdade sobre toda a humanidade, sobre toda a história. Então o evangelho não pode ser somente verdade para mim, ele tem que ser verdade sobre a minha vida. E para isso eu tenho que colocar a minha vida sobre o poder e a autoridade da palavra e de Cristo Jesus. Porque ele não vai descrever simplesmente o propósito de Deus para a sua vida. Isso eu quero que você entenda. Isso já foi falado hoje aqui durante o tempo de ministração do louvor. Deus é o Deus sobre toda a história. Deus tem um propósito para a história. Ele está construindo a história e nos convidando para que a gente seja submisso aos seus propósitos na história. E isso vai fazer o meu coração ficar do jeito mais cheio que ele pode ficar, do jeito mais pleno que ele pode ficar. Dentro disso, essa falta de lembrança do lugar de Cristo para a minha vida, me faz pensar sobre um dilema que faz parte do dia a dia do trabalho da minha esposa, que atua como psicóloga infantil. E uma das coisas que, às vezes eu dou uma bola fora gigante quando vou tocar nesses temas, ela faz altas correções comigo. Às vezes eu pego alguma coisinha aqui que é bem de leve, faço um comentário sem me implicar tanto, sem me prejudicar tanto. Mas uma das coisas que é tratado em muitos consultórios é a respeito dos medos que as pessoas têm, das fobias. E tem fobia para tudo. Eu conheço gente que tem fobia de borboleta. Eu conheço gente que tem fobia de galinha. Eu posso confessar aqui, tenho um medo excessivo de morcego. Mas tem medo para tudo. E o medo, quando ele chega, no tratamento vai se dizer que o medo ele não está associado ao objeto em si, mas a associação que a pessoa faz com que aquele objeto lembre ela. Não é o medo da borboleta em si, é de alguma coisa que a borboleta lembra a mim, de alguns outros medos que eu tenho. Então, eu imaginar que algum bicho desse vai me atacar, beleza, e se atacar vai acontecer o quê? De alguma forma eu estou associado a algum grau de gravidade no ataque daquele bicho que não é real, mas que para mim tem essa associação. Então uma das formas de você tratar a fobia, e tem fobia para tudo, uma das formas de você tratar a fobia é exposição.
é o jeito mais comum de se fazer. Você não pega alguém que tem medo de galinha, leva para um sítio e tranca no galinheiro e diz assim, passa um tempo aí meditando. Você pega um carro, dá uma volta com ela, passa perto da granja assim e mostra as galinhas. Diz, a galinha não vai fazer capotar o carro, não vai ser feito um leão ou um hipopótamo no safari que pode derrubar o jipe assim, né? Não, a galinha não vai fazer isso. Você passa uma, duas vezes, a pessoa passa por aquilo, vai entendendo que estar perto não é tão perigoso como a mente dela, de alguma forma que eu não sei como, traduz. Essa exposição faz com que aos poucos aquilo que se tem medo se torne comum e daqui a pouco você está ali de boa com aquilo que você tem medo, pelo menos um pouco melhor. Às vezes você não consegue fazer tudo melhorar a ponto da pessoa alimentar a galinha, mas pelo menos ela não fica fugindo de estar perto do galinheiro ou não fica fugindo de uma galinha que ela vê. Essa curva de entendimento dos medos me faz voltar ao tema da familiaridade. Eu acho que a presença de associar o nosso acesso pela graça de Deus na nossa vida a sua presença santíssima, a verdade de que Cristo está sentado no trono e a gente ter acesso a conversar com Ele todos os dias, nos fez imaginar um evangelho que ele é inofensivo. Ele é tão familiar que ele se torna inofensivo. A gente começa a pensar pela graça barata de não calcular o custo da morte de Cristo Jesus para a relação da própria Trindade. E a gente começa a não entender o poder e aquilo que a gente estava cantando aqui, a glória de Deus. O quão pesada é a glória de Deus. O quão poderosos são os seus propósitos para a nossa vida. O quanto que a lista que eu tenho do que eu quero fazer é como o estrume perto dos sonhos e dos propósitos que Deus tem para mim e para você em participar da sua história aqui na Terra. Isso é tão familiar que se torna inofensivo. E eu comecei a orar para Deus para que o evangelho fosse mais ofensivo à minha vida. Sabe por que ele precisa ser mais ofensivo? Porque ele é mais ofensivo à minha vontade de conforto. Se eu tiver que me submeter a um evangelho que é poderoso e ofensivo contra mim, ele vai ser ofensivo contra a minha carne. E aquilo que eu quero fazer que destoa do propósito de Deus, deixar bem claro aqui, é que o mais difícil é que Deus quer alcançar lugares que a gente não quer que ele alcance. Aquilo que a gente tem preguiça, aquilo que a gente tem dor, aquilo que a gente quer esconder, aqueles lugares que a gente quer que ninguém saiba, aquelas dúvidas que a gente tem que não precisa colocar diante de alguém, mas Deus está vendo aquilo e Deus quer tratar isso na minha e na sua vida. Porque Ele nos quer formar a imagem do seu próprio Filho para a bênção de toda a terra. Aquilo que a gente, então, começa a imaginar da relação com Deus, precisa passar por pensar que o evangelho ele não tem como ser domesticado na nossa vida. Não dá para ter uma relação com o evangelho que ele é domesticado. Porque o evangelho ele é transformador. C.S. Lewis vai dizer mesmo que se você queria encontrar uma religião que é fácil de viver, procure outra, porque o cristianismo não é essa. A gente domesticou tanto que a gente começa a ter desesperos com a vida das pessoas. Se alguém encontra uma coisa ruim para você, seja um irmão, seja alguém de fora, a gente é tão desconfiante do evangelho que a gente começa a ficar tenso na conversa e desesperado para defender Deus. Como se Deus precisasse de defesa. Uma pessoa conta que fez uma coisa muito errada, a gente já fica preocupado em como falar para aquela pessoa que aquilo que ela fez é errada. A palavra fala que o Espírito Santo de Deus está ali, caçando as pessoas o tempo todo ali e incomodando elas com a verdade plena. A gente é só uma ferramenta naquele momento. A gente fica, às vezes, num desespero, diz, eita, como é que Deus vai me ver aqui nesse momento? O que é que eu vou falar? Como se a gente tivesse em análises para Deus no momento de aconselhar outra pessoa. E não como uma ferramenta da graça e do evangelho dele. Deixa eu dizer, Deus não está em crise com o pecado das pessoas, não. Ele sabia quando a pessoa pensou antes de fazer. Então, quando aconteceu, rapaz... Então, isso é difícil para mim, muito gabinete, muito aconselhamento, mas é um esforço, eu tenho que me despir da minha preocupação de defender Deus aqui, porque Deus nos colocou como testemunha, não foi como defesa. E muitas vezes a gente está ali no tribunal querendo defender o evangelho. O evangelho não precisa de defesa. E aí eu lembro de
Alguns vão dizer que foi Spurgeon, alguns vão dizer que foi Lutero, que diz assim, rapaz, você não precisa ter muito trabalho para ver o que é que o evangelho causa quando a gente está pregando a palavra e evangelizando as pessoas, não. Porque o evangelho é como um leão enjaulado. É só você abrir a jaula, ele faz o trabalho todinho. Você não precisa ficar defendendo ele, não. Ele é poderoso. Ele é ofensivo, porque ele vem ao ataque de tudo que há em mim que destoa do caráter de Cristo Jesus. Então ele não pode ser aquilo que eu vou ficar ali alimentando do lado, não. Voltar a pensar, Jesus, fala comigo o que eu preciso transformar na minha vida, porque aquilo que eu estou pensando hoje ainda é muito pouco. Tem esse acesso ao meu coração. Deixa o evangelho correr livre nas transformações que ele quer fazer na sua vida esse ano. Porque a gente fala que o Espírito Santo é o Paráclito, está ao lado dos santos, do cristão para a caminhada. E eu estava escutando uma história ontem. Meu irmão estava contando que tem um costume agora no Japão, parece, que as pessoas pagam para ter um acompanhante. Mas não é um acompanhante com cunho de relação íntima, afetiva, não. É um acompanhante só para não ficar sozinho mesmo. Então ele estava contando de um caso de um cara, dos relatos dessa notícia do pessoal lá pagando, só para não ficar sozinho. Eu quero ir para um restaurante, não é encontrar com a galera, vou para um casamento e não posso aparecer sozinho. Não, não é isso. Eu quero ir para um restaurante, mas eu não quero ficar sozinho. Eu não tenho amigo para ligar, eu quero contar. A pessoa vai lá para ficar com ele. E disse que uma das pessoas contratou um desses acompanhantes para ficar na estação do metrô, na outra plataforma, só para ela ter experiência de quando ela descer do metrô, uma outra pessoa do outro lado fingir que conhece ela e dar tchau assim para ela. Você vê o nível de solidão que hoje pode acontecer na vida. Mas percebam, quando a gente fala que o Espírito Santo está presente conosco, não é uma presença simplesmente de quem está do lado da gente ali, acompanhando o dia todo. Não. O Espírito Santo está ali para transformar as nossas vidas, para falar o que é que tem da vida do alto, que a gente pode viver na nossa vida. Não pelo poder da nossa mão, mas pelo poder do próprio Espírito Santo. E nesse sentido, aquilo que vocês falaram hoje aqui durante os louvores é maravilhoso, porque esse culto precisa ser cada vez mais preencher a nossa consciência de ser comunitário. Recentemente, me deparei com uma realidade que é uma crítica à igreja, não direta, indireta. Eu não sei se vocês conhecem gente que participa de CrossFit. Feito o futebol, o CrossFit gera umas paixões pesadas em quem participa, né? A pessoa meio que se transforma, assim. Tem o famoso paga para correr na rua, né? Mas o pessoal é engajado nisso. Isso gerou um boom de mercado tão grande que lá nos Estados Unidos, pasmem, quem não conhece, na Universidade de Harvard, tem o curso, um dos cursos está lá no YouTube, se você quiser procurar, está lá. O curso de Harvard, CrossFit como igreja. Porque a experiência comunitária ela é tão forte que chega a ser um tom religioso naquele processo. E aí eu comecei a pensar sobre isso, eu disse, cara, isso gera algumas confusões para a gente pensar sobre a nossa fé. Porque quando eu comecei a analisar o CrossFit, ele tem alguns detalhes. Existem desafios, certo? Então existe uma certa missão a ser feita. E essa missão ela não é para ser feita isoladamente. Ela é para ser feita em conjunto. Por isso que muitos testemunhos de pessoas que saem da musculação para o CrossFit vai dizer que, poxa, aqui é diferente, porque o pessoal não fica competindo comigo, o pessoal fica me estimulando para eu conseguir avançar nesse processo. Então, o pessoal que está mais para trás, a galera fica lá em cima estimulando para que isso aconteça. E eu acho que muitas vezes a gente pega esferas da fé, como o conteúdo verdadeiro da fé, a prática verdadeira da fé, ou a experiência comunitária da fé, a gente trata isso isoladamente. A gente tem lugares que são bíblicos e teológicos de uma maneira muito profunda. E a pessoa acha que aquilo ali é a verdade. E aquilo ali é o jeito de se viver e a experiência é para se aprofundar teologicamente. A gente tem outras pessoas que começam a imaginar a fé do ponto de vista de engajamento. Então, elas estão envolvidas em muitas ações para a cidade. E tem muitas iniciativas. E Cristo Jesus estendeu a mão aos necessitados. Mas a pessoa não entende que a fé é mais do que essa ação. Ou então, simplesmente, o quanto é
poderosa essa comunhão e a gente está bem aqui socialmente. E a fé precisa ser vivida na doutrina verdadeira, tornando aquilo como central, não nos deixando acomodados com sermos simplesmente alguém como um frequentador de uma igreja, mas pedindo a Deus que o evangelho seja ofensivo às nossas vidas, para que a gente se engaje em missão, mas não é uma fé isolada, é uma fé comunitária. A gente precisa lembrar que parte do que o outro escuta a respeito dos desafios da vida dele é sobre mim. Então, quando alguém está pedindo uma oração por ele, eu começo a orar que é de lado implicado, assim, na hora. Aquilo ali que eu ouvi, existe um propósito porque eu ouvi. É para que eu me engaje também em dizer, Deus, como eu posso ajudar o meu irmão? Lembra de eu colocar isso na minha agenda? Então, assim, a oração do outro e aquilo que os outros estão passando na fé e pedindo ajuda para crescer em Cristo Jesus, faz parte também da minha fé. E, às vezes, a resposta que eu peço de Deus para a minha vida e para os meus projetos é dizer assim, rapaz, se envolva mais com a vida do seu irmão. Para mais para pensar que aquilo que eu quero fazer é tornar o teu coração mais parecido com o de Cristo na proposta principal do Evangelho, que é formar uma família. Isso aqui é o corpo de Cristo. Então, a construção do corpo de Cristo é tão importante quanto a minha própria vida. Essa fé é para formar um povo que abençoe todas as famílias da terra. Isso foi o chamado de Abraão. Nossa fé é essa verdade comunitária em missão. Nem é só o abstrato das verdades eternas, nem é só engajamento, nem é só sociabilidade. A gente entender que tudo isso faz parte. E pedir para que essa família seja enviada como semeadores de bênção em todos os lugares que a gente passar. Lá em Atos, no capítulo 20, verso 30 a 32, diz o seguinte: e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem. Olha, o mesmo conselho. Tem gente dizendo assim, vigiem. Lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. O que vocês estão... O que está desviando vocês? Eu estava em lágrimas aí. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra de sua graça, que tem poder de edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Em Efésios capítulo 4, 14, vai dizer, para que não sejamos como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos nós em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ora, imaturidade é uma coisa que a gente vai lidar a nossa vida inteira. Porque Deus vai achando espaço na nossa vida de tratar ponto a ponto aquilo que Ele quer fazer, a porção do dia. Tem muita coisa que eu preciso ser transformado na minha vida, mas tem alguma coisa que eu preciso ouvir a Deus hoje. E Deus só está preocupado nesse momento com que eu pelo menos o ouça hoje. Nesse sentido, não olhe para o lado, porque o seu irmão também tem imaturidades que precisam ser transformadas. Seja mordomo do que Deus tem te pedido de colocar esse Cristo como sendo central à sua vida e tirá-lo do objeto de decoração. Não tente colocar sapatos de outras pessoas sobre a sua própria espiritualidade. A maturidade do corpo, ela é diferente em várias áreas. E você se inspirar ou ficar chateado porque não tem a maturidade de outra pessoa, o conhecimento de outra pessoa, não era aquilo que Deus tinha para você. Se preocupe com o que Ele tem para você hoje, o que é que Deus está falando com você hoje, e se comprometa com o que Deus tem hoje para você. Não postergue o que Ele quer hoje em troca do benefício de tentar viver a jornada de outra pessoa, porque aquilo não é o que Ele tem para você hoje. Escute o que Ele tem para você hoje. Tem um amigo meu, pastor, que fala o seguinte: tem muita gente que cai porque ficou muito preocupada com a jornada espiritual de outras pessoas e não entendeu que Deus não tem o interesse de colocar você onde você acha que a sua capacidade pode te levar, mas que o seu caráter não te sustenta. Deixa Deus trabalhar aos poucos aquilo que Ele está fazendo em você e não se preocupa com o lugar que você talvez deveria estar. Se preocupe muito mais em entender no final do dia hoje como você pode estar mais rendido a Cristo Jesus e o trabalho paulatino e diário dele
vai fazer você caminhar para onde Ele quer que você caminhe. Nesse sentido, privilegie quem Deus quer que você privilegie. Porque em busca dos planos do ano, às vezes a gente trata as pessoas como sendo simplesmente degraus. Não sei se vocês já viram no Instagram ou em algumas coisas de internet, de rede social, a quantidade de gente que, quando encontra com alguém importante, posta uma foto, amigão. Né? A gente faz o uso do negócio para tratar as relações como sendo uma escada. E Jesus Cristo privilegiou os não privilegiados. Faça questão de dar importância às pessoas que Ele quer que você dê importância, porque talvez as pessoas que você está passando com pressa por elas seja a fonte da voz de Deus para a sua semana e você não fez questão de aproveitar, de ser atencioso àquilo ali que Deus queria dar para você, porque você está preocupado com outra coisa. Seja sensível e atencioso a todas as interações, perguntando a Deus, tem alguma coisa do Senhor aqui que o Senhor quer que eu ouça mais? Privilegie quem Deus quer que você privilegie. Nesse sentido, não ouça essas frases que tem por aí dizendo, olha, você é a média das não sei quantas pessoas que você está ao redor. Isso o perigo desse negócio aqui, em parte, é verdade mesmo. Só que entenda que você tem um propósito que é superior. E a conta não fecha. Porque se você é o cara que tem que estar com pessoas que são de um nível que você considera maior que você, por que eles vão se relacionar com você se eles pensarem do mesmo jeito? Não fecha a conta, a matemática não bate. E a palavra de Deus não é para que você consuma da relação que você tem com as outras pessoas, mas que você seja uma oferta como Cristo para o desenvolvimento das outras pessoas sejam inspiradas pela sua jornada e pelo seu sacrifício. Então ouça mais a Deus. Deus quer não só que você imagine que você vai ter algo para entregar lá na frente, você tem algo para entregar hoje. Escuta a Deus. Porque todas as chamadas de liderança, a gente já ouviu esse tipo de pregação. Deus pergunta o que é que você tem na mão. Entrega isso aí e você vai ver. Termino fazendo de novo a convocação, meus irmãos. Que a gente lembre do que a gente ouviu. E não acho que a gente precisa de algo novo além do Evangelho e da centralidade de Cristo esse ano na nossa vida, para que tudo seja transformado e que eu viva em plenitude. Eleve altares nessa trajetória de lembrar tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Deus falou com você, lembra? Porque, no fim das contas, você não vai estar fazendo altares de conteúdos, vou lembrar essa verdade a respeito de Deus. Não, isso é importante para apontar, para você lembrar que na trajetória não é o conteúdo, mas o encontro pessoal com aquele que é eterno. A nossa fé, ela é baseada num fato histórico. Diferentemente de todas as outras crenças que existem, a nossa fé é baseada num fato histórico. Não num clamor a respeito de algo superior, simplesmente. Mas que Cristo Jesus é Filho de Deus, Ele veio e Ele ressuscitou. Pelo seu próprio poder. Isso aí não tem como alguém certificar o poder de alguém. Porque o clamar sobre ser Deus é uma parte que é um clamor de fé. Mas se eu estou dizendo que existe um fato histórico que existe e prova que ele tem esse poder, é a ressurreição, porque ele tem poder sobre a própria morte. Isso é verdade. Nada que você pensar vai mudar isso. Mas se a nossa fé ela se baseia, ela começa nesse fato histórico, ela se mantém num encontro continuado com esse que é Senhor do universo. E esse fato histórico me permite isso. Se eu coloco Cristo como centro, o que eu ganho por consequência é que eu tenho o poder nas minhas mãos de ter o acesso agora, pela graça de Cristo Jesus, ao encontro diário com o Eterno, com aquele que está sentado no trono eternamente. O que aconteceu lá no começo? Lembra, coloca num altar. Você vai olhar para frente. Você vai olhar para frente sabendo da verdade eterna que te sustenta aqui hoje. Que esse ano seja um ano de inspiração a partir cada vez mais de Cristo ser centro na nossa vida e começar a reorganizar e rearranjar toda a casa em nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo onde a gente medita na Tua palavra, que é sempre poderosa e transformadora, Senhor Deus. Usa essa comunidade, usa essa igreja, Senhor Deus, usa essa família, Pai, para cada vez mais continuar, Senhor Deus, sendo bênção na vida de tantas pessoas.
o teu povo aqui reunido, Senhor Jesus, já sai em dispersão para a semana, em vários locais dessa cidade, em vários grupos de trabalho, em várias salas de estudo, em vários lugares de trânsito, Senhor Deus. Faz com que o teu Espírito possa ter livre acesso, Senhor Deus, de lembrar cada um do quanto o Senhor está formando o teu caráter em nós, do quanto Cristo, teu nome, precisa ser central no nosso ano. Nos ajuda a povoar essa cidade de bênção, Senhor Deus, como teu corpo. Eu te clamo em nome de Jesus. Amém.